Olá, sou o professor Virgílio Meireles, top, preparatório concurso AB, compromisso com a sua aprovação. Tudo bem? Hoje eu trouxe para trabalhar com vocês uma questão de processo civil que caiu no 12º exame da ordem. Vamos lá, pergunta na tela. Foi a seguinte pergunta que caiu nesse exame. A respeito da relação entre a reconvenção e a ação na qual ela foi oferecida, assinale a afirmativa correta. Vocês se lembram o que é a reconvenção? Meios de defesa. Sim, eu gosto de brincar com os meus alunos que é o seguinte: na reconvenção eu não fico com um canhão apontado para mim, eu aponto o canhão para o outro também, que eu não tenho só que me defender, eu também vou atacar. E o novo Código de Processo Civil, ele ampliou as possibilidades da reconvenção e eu trouxe para vocês algumas discussões. Mas vamos lá nas alternativas para nós discutirmos. O examinador trouxe essas alternativas aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Isso. São ações autônomas e, por isso, a reconvenção não tem seu procedimento obstado pela desistência da ação primitiva. Essa é a primeira alternativa. Segunda, em caso de extinção da demanda primitiva sem a resolução do mérito, a reconvenção não pode proceder em razão da sua subordinação perante aquela. C. A reconvenção, por seu caráter acessório, não deve ser reconhecida no caso de desistência da ação primitiva, mas terá seu procedimento nos casos de extinção sem resolução do mérito. E D. Em razão da prejudicialidade existente entre elas, a ação primitiva deve ser julgada no momento anterior à reconvenção. O examinador ele trouxe duas aqui pegadinhas que de cara eu tenho que extinguir. Eu vou explicar por quê. Nós temos que analisar o seguinte: primeira coisa que nós temos que ter em mente, tá? Reconvenção não é uma ação subordinada. Ela é uma ação autônoma. Ela está lá vinculada à ação. A dúvida aqui é que no Código de Processo Civil de 73 vinculava o juiz a ter que julgar as ações em conjunto. O Código de 2015 afastou essa possibilidade. Vou mostrar para vocês. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: a reconvenção é uma ação autônoma, certo? Ela não é vinculada. Então, de cara, sabendo dessa informação, eu já tenho que extinguir a B e a D, né? No caso de extinção da demanda primitiva sem resolução do mérito, a reconvenção não pode proceder em razão de sua subordinação. Não é ação subordinada. E a D, em razão da prejudicialidade existente entre elas, a ação primitiva deve ser julgada em momento anterior à reconvenção. Essa regra também gerando essa subordinação, certo? E, de cara, se eu já falei que ela não é ação subordinada, eu também elimino a letra C, né? A reconvenção, por seu caráter acessório, não deve ser conhecida no caso de desistência da ação primitiva, mas terá seu procedimento nos casos de extinção sem resolução do mérito. Então o examinador já colocou aqui algumas questões. Se eu estudei um pouco de reconvenção, eu tenho que matar essa questão. A letra correta é A, mas eu vou explicar para vocês por que é A. Eu tenho aqui uns apontamentos que eu fiz. Vamos lá, passar aqui para vocês. Apesar da questão ter sido aplicada, como eu coloquei aqui algum comentário para vocês entenderem, em fevereiro de 2015, essa questão, tem-se que a questão não sofreu nenhuma alteração com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. O que leva o examinando ao erro é o vício de interpretação entre os termos autônomo e apartado, como eu disse, que apesar de parecidos, são muito diferentes. Autônomo e apartado, certo? São diferentes. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda lá para a gente as dúvidas. Importante que o CPC 2015 trouxe o termo pretensão própria, o que pode levar a um vício também de interpretação, pois pode levar o examinando a interpretar como autos apartados. Todavia, tem que se quanto ao termo ação autônoma, o que quis o legislador foi dar autonomia à reconvenção, não a deixar na sorte da ação principal. Por que isso? Eu tenho que lembrar, vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa ajuiza uma ação contra a outra, cobrando um crédito, e de repente descobre que aquele crédito, na verdade, quem é credor é o devedor.
por qualquer outra forma de obrigação. O autor da ação, no caso o pseudo-credor, descobrindo isso, o que ele pode fazer? Desistir da ação. Sendo que o credor entrou o devedor entrou com uma reconvenção junto. E isso, tá, o legislador quis afastar. Por isso que a reconvenção ela é elencada entre os meios de defesa. Porque eu aproveito aquela relação processual formada e entro e faço a minha reconvenção. Mas eu tenho outros apontamentos aqui. Desta forma, a letra B está errada, pois a extinção da demanda primitiva, como eu disse, a mesma deve prosseguir, posto que não existe subordinação. Mesma conclusão da alternativa C, que trata a reconvenção como ação acessória, levando ao equívoco de interpretação, como eu disse, criando uma confusão interpretativa com a parte final da alternativa colocada lá. E por fim, como eu disse, a letra D traz uma suposta hierarquia entre elas que de fato não existe. Eu separei um comentário aqui que eu acho bem interessante. Esse comentário foi eu que fiz, certo? Diz o seguinte: o CPC 2015 ampliou a reconvenção, tanto quanto às partes quanto ao objeto. Perdão, gente. Aqui. O CPC ampliou a reconvenção tanto quanto às partes quanto ao seu objeto, podendo agora ser intentada também contra terceiros, e tendo seu objeto não somente conexo com a ação principal, como anteriormente previsto, mas também com o objeto e fundamento da defesa. O novo CPC, ele ampliou os meios de defesa e ampliou a reconvenção. Agora, com o novo código, pode ser que o meu fundamento da minha defesa eu possa usar ela como reconvenção. E isso amplia as possibilidades e por isso eu ingresso. Por que isso? O novo CPC, ele vem com uma roupagem nova, que é de que eu tenho que eliminar totalmente o conflito. Julgar sem julgamento do mérito, sem resolução do mérito, não é mais o objetivo do judiciário. O judiciário hoje tem que resolver a demanda. Por isso as observações. Vamos lá. A medida de ampliação das partes do objeto trouxe mais eficácia ao procedimento, uma vez que permite que terceiros deixados de fora sejam incluídos de forma simples e direta, o que acabou dando mais eficácia também ao chamamento ao processo e à denunciação à lide. Por outro lado, tem-se que o fato da regra trazida pelo artigo 336 do CPC, a mesma deixou de ser apresentada em autos apartados e passou a ter a mesma sistemática do pedido contraposto existente no antigo procedimento sumário e da mantida pela Lei 9.099. A diferença que nós temos com a reconvenção hoje, essa questão, vou deixar claro que essa questão ela foi aplicada antes da reforma, fevereiro de 2015. Hoje, tá, se essa questão caísse, nós temos que ter em mente, além de tudo isso que nós falamos, ela não mais seria em autos apartados. Ela seria dentro da própria contestação, como um item da contestação. Como é no pedido contraposto, lá na Lei 9.099, vocês lembram? Porque a Lei 9.099, pelo princípio da simplificação dos atos processuais, ela traz que os meios de defesa todos têm que ser concentrados na contestação. Então, basta somente um parágrafo lá de um pedido contraposto. É assim que está na Lei 9.099 e é assim agora com o CPC 2015. A reconvenção hoje não vem mais em autos apartados. Por isso que eu estou fazendo essa observação. Essa questão ela caiu no exame um mês antes de entrada em vigor do CPC 2015. Então, a alternativa certa, vou passar aqui para vocês, é a seguinte: são ações autônomas, e por isso a reconvenção não tem seu procedimento obstado pela desistência da ação primitiva. Então, o examinador, o que ele queria era isso. A pergunta é simples e nós temos que até lembrar isso. A respeito da relação entre reconvenção e ação ao qual ela foi oferecida, assinale a afirmativa correta. É isso que o examinador estava perguntando. Então, alternativa correta, letra A, que diz o seguinte: são ações autônomas e por isso a reconvenção não tem seu procedimento obstado pela desistência da ação primitiva. E aí? Estão gostando desse vídeo? Dá um like, curta. Tá em algum lugar esse vídeo aqui, ó,
deve estar um íconezinho para vocês curtirem. Curta, compartilhe, chame seus amigos para o nosso canal lá no WhatsApp, chame seus amigos para a nossa página. Vamos! Top! Preparatório concurso OAB. Compromisso com a sua aprovação. Aquele abraço e até a próxima. Tchau!